Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 1 sobre espaços vetoriais. O objetivo da aula é conceitualizar e exemplificar espaço vetorial, enunciar e demonstrar as principais propriedades dos espaços vetoriais. Primeiramente, o que o conjunto de todas as matrizes M por N com entradas reais, ou seja, formada por números reais, e o conjunto de vetores no plano têm em comum? O que esses dois conjuntos têm em comum? O conjunto das matrizes M por N e o conjunto dos vetores no plano. A princípio, parece que estes dois conjuntos não têm nada em comum, mas veremos que eles possuem uma mesma estrutura algébrica chamada de estrutura de espaço vetorial. Inicialmente, observe que em cada um destes conjuntos nós podemos definir duas operações, uma adição e uma multiplicação por escalar. Então, em relação às matrizes, nós vamos considerar a adição e a multiplicação por escalar, que nós já estudamos na aula sobre matrizes. E em relação aos vetores no plano, como é que eu vou definir a adição e a multiplicação por escalar? Então, se eu quero somar dois vetores, o vetor U e o vetor V do plano, eu vou selecionar um representante do vetor U, um representante do vetor V, que inicia no ponto final do vetor U, no caso seria esse representante, e a soma desses dois vetores vai ser esse vetor que tem ponto inicial igual ao ponto inicial do vetor U, que é o primeiro vetor, e o ponto final igual ao ponto final desse segundo vetor V. Essa regra é chamada de regra do triângulo. Então, eu vou somar vetores dessa forma. E como é que eu vou definir a multiplicação por escalar para um vetor? Então, considerando o mesmo vetor U, o que seria 2 vezes o vetor U? Nada mais é do que você conservar a direção e o sentido do vetor U, mais duplicá-lo. Então, o que seria o vetor 2U? Seria esse vetor aqui, por exemplo. Sendo assim, se alfa é um número maior do que 1, alfa vezes U, você vai esticar esse vetor U. Se o alfa for um número entre 0 e 1, por exemplo, meio, o que seria meio vezes U? Nada mais é do que você também conservar a direção e o sentido, mas considerar a metade desse vetor U. Então, se alfa é um número entre 0 e 1, alfa vezes U, você vai conservar a direção e o sentido, mas vai diminuir o vetor U. Se alfa for um número menor que menos 1, você conserva a direção, mas inverte o sentido e você vai esticar o vetor. Por exemplo, se o alfa fosse menos 2, o que seria menos 2 vezes U? Seria considerar esse vetor aqui, ó. Você vai duplicar ele, mas vai inverter o sentido. Se o alfa for um número entre menos 1 e 0, a ideia é semelhante a essa, você vai diminuir o vetor, mas vai inverter o sentido dele. E se o alfa é igual a 1, 1 vezes U é o próprio vetor U. Então, vocês estão vendo que o conjunto dos vetores do plano, eu consigo definir uma adição dessa forma e uma multiplicação dessa forma. E além disso, tanto o conjunto das matrizes com essas operações e o conjunto de vetores no plano com essas duas operações
satisfazem uma série de propriedades. Considera que alfa e beta números reais. Então, o vetor u mais o vetor v mais um vetor w é igual a u, vetor u, mais o vetor v mais o vetor w. O mesmo acontece aqui com as matrizes, como nós já vimos. O vetor u mais o vetor v é igual ao vetor v mais o vetor u, o mesmo para matrizes. Existe um vetor representado dessa forma, tal que o vetor u mais este vetor é igual ao vetor u, e existe uma matriz O, tal que A mais O é igual a A. Esse vetor é o vetor nulo, que pode ser representado por qualquer ponto no plano, e esse elemento aqui é a matriz nula. Para todo vetor u existe um vetor v, tal que u mais v é o vetor nulo. No caso, esse vetor v é o oposto do vetor u. E para toda a matriz A existe uma matriz B, tal que A mais B é igual à matriz nula, onde essa matriz B aqui, na verdade, é a matriz menos A, ou seja, vai ser a matriz A multiplicada por menos 1. Propriedade 5, alfa que multiplica vetor u mais o vetor v é igual a alfa vezes u mais alfa vezes v. O mesmo acontece aqui para matrizes. Alfa mais beta vezes u pode ser dado como alfa vezes u mais beta vezes u, o mesmo para matrizes. E alfa vezes beta vezes u é igual a alfa vezes beta vezes u, o mesmo para matrizes. E por último, 1 vezes o vetor u é igual ao vetor u, e 1 vezes a matriz A é igual à matriz A. Então vocês estão vendo que eu posso definir uma adição e uma multiplicação por escalar para as matrizes e para os vetores, e essas operações satisfazem essas 8 propriedades. Na verdade, se você tem um conjunto que você consegue definir uma adição e uma multiplicação por escalar que satisfaz essas 8 propriedades, esse conjunto é chamado de espaço vetorial, que é a nossa definição aqui. Um espaço vetorial real, ou sobre R, é um conjunto V não vazio munido de duas operações, uma adição e uma multiplicação por escalar, onde esse escalar aqui nós vamos considerar sempre um número real, pois nossa definição é de um espaço vetorial real, onde esse real aqui indica como vão ser as constantes consideradas, e esse conjunto munido dessas duas operações satisfaz essas 8 propriedades. É importante a gente destacar nessa definição que, em relação à adição, nós vamos considerar um par de elementos no conjunto V, e a soma destes elementos ainda é um elemento de V, ou seja, quaisquer dois elementos que eu considere em V, a soma ainda tem que pertencer a V. O mesmo aqui acontece com a multiplicação por escalar. Para qualquer número real alfa e qualquer elemento U no conjunto considerado, alfa vezes U ainda tem que pertencer ao conjunto V. E é claro que, além disso, essas 8 propriedades devem ser satisfeitas. Então, aqui na propriedade 1, nós temos que a adição ela é associativa, é comutativa. Existe um elemento que eu vou representar pelo zero V, pertencente a V, tal que U mais 0V é igual a U para todo U em V. Este elemento é chamado de vetor nulo ou elemento neutro do espaço vetorial V. Para todo U em V, existe um V em V, tal que U mais V é igual ao elemento neutro. Este elemento V é chamado de oposto de U e denotado por
menos U. Aqui nós temos que essa expressão pode ser dada por alfa vezes U mais alfa vezes V. Essa expressão pode ser dada como alfa vezes U mais beta vezes V. Essa aqui, alfa vezes beta vezes U, pode ser dado como alfa que multiplica beta vezes U. E por último, 1 vezes U tem que ser igual a U para todo U em V. Observação: os elementos de um espaço vetorial V são chamados de vetores. Então, aqui, como nós vimos, o conjunto das matrizes M por N é um espaço vetorial. E a partir de agora, qualquer elemento de um espaço vetorial vai ser chamado de vetor. Então, no caso das matrizes, as matrizes também vão ser chamadas de vetores. Nós iremos omitir esse pontinho quando não houver possibilidade de confusão em relação à multiplicação por escalar. Por exemplo, o conjunto dos números reais, o conjunto dos vetores definidos por segmentos orientados, como nós vimos no início dessa aula, e o conjunto das matrizes M por N, que nós iremos denotar a partir de agora dessa forma, são exemplos de espaços vetoriais. Outro exemplo: o conjunto R2 formado pelos pares ordenados x e y, onde x e y são números reais, este conjunto munido dessas duas operações é um espaço vetorial, cujo elemento neutro é o elemento 0, 0. Essas operações aqui são chamadas de operações usuais, ou seja, eu estou definindo a adição deste modo aqui. Vou somar o par xy mais o par zt como o x mais z e o y mais t aqui. E a multiplicação por escalar é feita multiplicando este número pelo x e este número aqui pelo y. Então, o R2 munido dessa adição e dessa multiplicação por escalar é um exemplo de espaço vetorial cujo elemento neutro é o par 0, 0. Então, só para a gente entender como é que funcionam essas operações usuais, como é que eu vou somar, de acordo com essa definição, o par 3 menos 2 com o par menos 5 e 1? Então, o resultado dessa soma vai ser menos 2 aqui na primeira entrada e menos 1 na segunda entrada. E a multiplicação por escalar é feita coordenada por coordenada. Então, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 1 é 3. E como é que a gente mostra que de fato esse conjunto com essas duas operações é um espaço vetorial? Para isso, nós vamos considerar U, o par AB, V, o par CD e W, o par EF, que são 3 elementos em R2. E, além disso, nós vamos considerar as constantes alfa e beta em R. Logo, para esse conjunto R2 com as operações usuais ser um espaço vetorial, esse conjunto com essas operações tem que satisfazer aqueles 8 itens. Então, nós temos que verificar aqueles 8 itens. Primeiro, U mais V mais W, como aqui tem o parêntese para o U mais V, eu tenho que realizar essa operação primeiro. Então, o U é o par AB, o V é o par CD e o W o par EF. Vou realizar essa operação aqui primeiro. AB mais CD, de acordo com a operação usual, é A mais C e B mais D, que está sendo somado ao par EF. Agora, este elemento mais esse elemento, ainda utilizando a operação definida, é A mais C mais E na primeira entrada e B mais D mais F na segunda entrada.
Agora, eu posso separar essa expressão como o par AB mais o par CE na primeira entrada e o D mais F, o C mais E na primeira entrada e o D mais F na segunda entrada. E essa expressão eu posso escrever dessa forma, ou seja, nós chegamos que U mais V parêntese mais W é igual a U mais V mais W. Ou seja, a primeira propriedade é satisfeita. A segunda propriedade, nós devemos considerar o U mais V e eu mostrar que o U mais V é igual a V mais U. Como U e V são elementos no conjunto considerado, e no nosso caso é o R2, então o U é o par AB, V é o par CD. Então, AB mais CD é igual a mais C, B mais D. Como AC, BD são números reais, A mais C é igual a C mais A e B mais D é igual a D mais B. Eu posso reescrever este elemento como o par CD mais o par AB, ou seja, U mais V é igual a V mais U. Consequentemente, a segunda propriedade também é satisfeita. Item 3, o elemento neutro do R2 é o 0, 0, pois U mais 0, 0 é igual a U para todo U. De fato, como o U aqui é o par AB, AB mais o par 0, 0 é A mais 0, B mais 0, AB que é igual ao U, ou seja, U mais o elemento neutro do R2 é igual ao próprio U. Ou seja, U mais o par 0, 0 é igual a U. O par 0, 0 é de fato o elemento neutro do R2. Para todo U em R2, existe um V em R2, tal que U mais V é igual ao elemento neutro. De fato, se o U é o par AB, basta considerar o elemento V como par menos A menos B, pois U mais V vai ser o par AB mais menos A menos B, que por definição é o A mais menos A, B mais menos B, que vai dar 0 e 0. Ou seja, de fato, o U mais V é igual ao elemento neutro do R2. Item 5, alfa que multiplica U mais V pode ser calculado como alfa que multiplica o par AB mais o par CD. O par AB mais o par CD é A mais C, B mais D. Alfa vezes este elemento, por definição, é alfa vezes esse na primeira entrada e alfa vezes esse na segunda entrada. Então aqui nós vamos obter alfa A mais alfa C e aqui alfa B mais alfa D. Eu posso fazer isso porque estou trabalhando aqui com números reais e para números reais nós já sabemos que essa propriedade é válida. Então, chegando nessa expressão, eu posso separar ela como alfa A, vírgula, alfa B, mais alfa C, vírgula, alfa D. Ou seja, esse primeiro elemento é alfa que multiplica o par AB e o segundo é alfa que multiplica o par CD, onde o par AB é o U e o par CD é o V. Ou seja, alfa que multiplica U mais V é igual a alfa U mais alfa V. Agora, alfa mais beta que multiplica o par AB é dado como alfa mais beta que multiplica A e alfa mais beta que multiplica B. Fazendo essa multiplicação aqui, nós obtemos este elemento. Posso separar ele desta forma. Aqui nós obtemos o alfa que multiplica AB e aqui beta que multiplica AB. Ou seja, alfa U mais beta U, como nós queríamos provar. Item 7.
alfa vezes beta, que multiplica o par AB, por definição, é alfa vezes beta vezes A, vírgula, alfa vezes beta vezes B. E eu posso escrever essa expressão dessa forma. O alfa pode ser escrito fora do par ordenado e posteriormente o beta. E dessa expressão nós obtemos o alfa que multiplica o beta U, ou seja, alfa vezes beta vezes U é igual a alfa vezes beta vezes U, que é o que a propriedade 7 nos diz. E por último, 1 vezes U, o U é o par AB, 1 vezes o par AB, utilizando a definição da multiplicação por escalar, é 1 vezes A, 1 vezes B, 1 vezes A é o próprio A, 1 vezes B é o próprio B, ou seja, 1 vezes U é igual a U. Portanto, o R2, com essas duas operações, é de fato um espaço vetorial. De modo geral, o conjunto de todas as n-uplas de números reais, ou seja, de todas as sequências formadas por n números reais, denotadas dessa forma, com as operações usuais do Rn, que são essas duas, funcionam da mesma maneira que as operações usuais do R2, é um espaço vetorial, denotado Rn. Então, sempre o Rn é um espaço vetorial, considerando essas duas operações aqui. Agora vamos verificar alguns exemplos de conjuntos que não são espaços vetoriais. O R2, agora munido dessas duas operações, não é um espaço vetorial. Sempre que nós temos uma afirmação desse tipo, que um determinado conjunto munido de duas operações não é um espaço vetorial, nós devemos exibir qual é a propriedade que falha e, além disso, nós temos que dar um exemplo numérico para mostrar que, de fato, a propriedade não é válida. Neste caso, o item 2 não é satisfeito. O item 2 nos diz que U mais V é igual a V mais U para todo U e V no conjunto considerado. Então, no nosso caso, o conjunto é o R2, a adição funciona desse modo e a multiplicação funciona desse modo. Vocês estão vendo que a adição, neste exemplo aqui, é definida de uma maneira diferente do exemplo anterior. Aqui nós temos o x mais e, mas aqui o y menos o t. E por que o item 2 não é satisfeito? Considerando aqui esses dois elementos do R2. Esse aqui o 1, esse aqui o U, esse aqui o V. O U mais V, de acordo com essa adição aqui, vai ser 5 menos 4, mais o V mais U vai ser 5 e 4. Então, vocês estão vendo que U mais V é diferente do V mais U, de acordo com essa operação. E por esse motivo, o R2, munido dessas duas operações, não é um espaço vetorial. Outro exemplo, agora o R3, munido dessas duas operações aqui, também não é um espaço vetorial, pois o item 8 não é satisfeito. Vocês estão vendo que a adição é a adição usual do R3, que é esse mais esse mais esse e esse mais esse. O que está mudando aqui é a multiplicação por escalar. Sempre o alfa vezes ABC vai ser alfa A, alfa B, e aqui sempre igual a zero. Por que o item 8 não é satisfeito? O item 8 nos diz que 1 vezes V tem que ser igual a V para todo V no conjunto considerado. Então, 1 vezes este elemento, de acordo com a operação definida, vai ser 1 vezes 2, que é 2, 1 vezes 1, que é 1,
e aqui na última entrada é sempre igual a zero. E este elemento é diferente do 2, 1, 5, ou seja, 1 vezes U é diferente do U, e por esse motivo o R3 com essas duas operações não é um espaço vetorial. Outro exemplo. O conjunto V, formado pelos elementos do R4, tais que esse número é igual a esse, e esse número é igual a esse ao quadrado, munido das operações usuais do R4, não é um espaço vetorial. Pois, lembrando que para ser espaço vetorial, nós temos que ter um conjunto não vazio e duas operações que satisfazem aqueles 8 itens. Mas, como eu já destaquei na definição, tanto a adição quanto a multiplicação por escalar devem ser operações binárias, ou seja, se eu considero dois elementos no conjunto considerado, a soma deles ainda tem que fazer parte do conjunto, e a mesma coisa acontece com a multiplicação por escalar. Nesse caso aqui, se eu considero este elemento de V, e se eu multiplicar ele por menos 1, o resultado não vai fazer parte do V. Isso significa que a multiplicação por escalar não é uma operação binária. E, portanto, o conjunto com as operações usuais do R4 não é um espaço vetorial. Note que menos 1 vezes esse elemento vai ser o 0, 0, menos 1, menos 1. E para este elemento pertencer a V, esse tem que ser igual a esse, no caso, 0 é igual a 0, mas este elemento tem que ser igual a esse ao quadrado. Mas esse ao quadrado é 1, e menos 1 é diferente do 1. Ou seja, este elemento não pertence a V e, consequentemente, V com as operações usuais do R4 não é um espaço vetorial. Proposição 1. Se V é um espaço vetorial sobre R, então as propriedades seguintes são válidas. Primeiro, 0 vezes U é igual ao elemento neutro de V. Item B. Qualquer número vezes o elemento neutro de V é o próprio elemento neutro. Se alfa vezes U é igual ao elemento neutro, então ou alfa vale 0, ou esse vetor U é o elemento neutro. Menos 1 vezes U é igual a menos U, ou seja, o oposto do U nada mais é do que o vetor U multiplicado por menos 1. Item E, o elemento neutro é único, e o item F, para cada U em V, o oposto de U também é único. Prova. O item A nos diz que 0 vezes U é igual ao elemento neutro de V. Então, para isso, vamos começar desenvolvendo este fator aqui. Então, U mais 0 vezes U é igual. O U pode ser escrito como 1 vezes U mais o 0 vezes U. O U pode ser colocado em evidência. O U é um fator comum. Então, aqui fica o U, sobra o 1 mais 0. 1 mais 0 é igual a 1. E nós sabemos que 1 vezes U é igual a U. Ou seja, U mais 0 vezes U é igual a U. O que eu vou fazer agora é somar dos dois lados o menos U. Então, menos U mais esse fator é igual a menos o U mais o U. Nessa parte aqui, menos U mais U é o elemento neutro de V, menos U mais U é elemento neutro de V, ou seja, elemento neutro mais 0 vezes U é igual a elemento neutro.
O elemento neutro mais qualquer elemento do espaço vetorial é este próprio elemento, ou seja, essa conta é igual a 0 vezes U, que é igual ao elemento neutro de V. Item B. Nós vamos provar que alfa vezes o elemento neutro é igual ao elemento neutro. Sendo assim, alfa vezes o elemento neutro é igual a alfa vezes elemento neutro mais elemento neutro, que é igual, usando a distributividade aqui, alfa vezes o elemento neutro mais alfa vezes o elemento neutro. Ou seja, alfa vezes o elemento neutro é igual a isso mais isso. Vou aplicar a mesma ideia aqui do item A, vou somar dos dois lados o menos alfa vezes o elemento neutro. Então, desse lado esquerdo, esse mais menos alfa elemento neutro é o elemento neutro, que é igual a esse fator mais o menos alfa vezes o elemento neutro. Eu consigo aqui cancelar um e sobra o alfa vezes o elemento neutro, ou seja, alfa vezes o elemento neutro é igual ao elemento neutro que apareceu aqui desse lado esquerdo. Item C, se alfa é um número diferente de zero, então U pode ser escrito como 1 vezes U. 1 pode ser escrito como alfa sobre alfa, que eu posso escrever dessa forma aqui. Então, este fator vale 1, 1 vezes U. Agora, eu posso utilizar a propriedade de espaço vetorial, de forma que eu posso fazer essa multiplicação aqui primeiro com U. Então, vai ficar 1 sobre alfa vezes U. O alfa vezes U, por hipótese, é o elemento neutro. E o elemento neutro vezes qualquer constante é igual ao próprio elemento neutro, como nós vimos no item B. Item D, nós temos que provar que menos 1 que multiplica U é igual a menos U. Então, vamos começar com essa expressão aqui. Menos 1 vezes U mais U. O U pode ser escrito como 1 vezes U. O U é um fator comum, posso colocar ele em evidência. Sobra menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é 0. 0 vezes U, como nós vimos no item A, é igual ao elemento neutro. Ou seja, menos 1 vezes U mais U é igual ao elemento neutro. Vou somar dos dois lados o menos U. Então, menos 1 vezes U mais menos U é igual ao elemento neutro menos U. Esse elemento com esse resulta no elemento neutro, e o elemento neutro mais qualquer outro elemento do espaço vetorial é o próprio elemento do espaço vetorial, e essa soma aqui resulta no menos 1 que multiplica U. Ou seja, menos 1 que multiplica U é igual a menos U, como nós queríamos provar. Agora, vamos mostrar que o elemento neutro é único. Para provar que ela é único, suponha que existam dois. Ou seja, suponha que U e V são elementos neutros. Então, o U é igual a U mais V, pois V é o elemento neutro. E daqui para aqui, como U também é o elemento neutro, U mais V é igual a V. Ou seja, o U é igual a V e o elemento neutro, consequentemente, é único. E por último, vamos mostrar que, dado um elemento qualquer no espaço vetorial, U e V, o oposto de W é único. Então, suponha que existam dois elementos que são opostos de W. Isso significa que W mais U é o elemento neutro e W mais V também é o elemento neutro. Nós sabemos que U é igual a U mais o elemento neutro. Como V é o oposto de W, W mais V é igual ao elemento neutro. Então, eu posso substituir esse elemento neutro
por W mais V. Como a adição é associativa, eu posso trocar esse parêntese de posição escrevendo ele aqui, obtendo U mais W mais V. U mais W é o elemento neutro, pois U é o oposto de W, então isso aqui dá o elemento neutro. Aqui está escrito errado, né? Aqui é um V, então o elemento neutro mais V é igual ao próprio V, ou seja, U é de fato igual a V. Isso significa que o oposto de W é único. E com isso nós terminamos a aula 1 sobre espaços vetoriais.